Então, a gente estava conversando alguns dias atrás, eu e o pastor Armando. O pastor Armando fez um desafio para a gente conversar hoje a respeito de um tema que tem muito a ver com o trabalho que eu faço, com o ministério que eu estou liderando atualmente, mas tem muito mais a ver com esta igreja. O tema chama-se educação. Mas não é educação de um ponto de vista formal que a gente quer discutir aqui. Nós queremos conversar primeiro sobre o que é que Deus pensa sobre a educação. E vamos conversar também sobre se é de fato importante nós estarmos tratando desse assunto aqui. Quem gostaria aqui de receber uma herança? Levanta a mão aí. Não tem nenhum maluco que não queria, não é verdade? Todo mundo quer receber uma herança. Mas engraçado, eu não levantaria a mão de primeira como a maioria de vocês fez, não. Sabe por quê? Primeiro eu perguntaria, de que herança você está falando? Qualquer herança é boa, gente. Uma herança não pode ser ruim. Tem gente que herda dívidas. Que tal vocês herdarem isso aí? Quem quer herdar dívidas, levanta a mão. Olha aí como mudou, tá vendo? Mas todo mundo estava pronto para tomar uma decisão, porque não pensou muito bem o suficiente antes de resolver, não foi? Então você decidiu, mas não cogitou, não levou em consideração todas as implicações da sua decisão. Vocês concordam comigo? Que a grande maioria decidiu sem considerar todas as consequências da sua decisão? Concordam? Muito bem, são todos muito inteligentes, eu gostei. E a gente faz isso em várias áreas da nossa vida. Decidir sem pensar muito a respeito. A gente vai no bolo, no rolo compressor. Todo mundo faz, por que não eu? Se todo mundo toma este caminho, por que eu não vou tomar também? Né? Parece que é o melhor, já que a maioria está lá. A maioria está lá. Mas maioria é uma palavra meio complicada na Bíblia. Qual é o momento da história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, onde a maioria estava certa? Nenhum momento. Deus sempre lidou com remanescentes. E esses remanescentes sempre eram minoria. Mesmo quando a igreja de Atos testemunhou 3.000 conversões de uma vez, eles ainda eram minoria. Ninguém quer receber uma herança bichada. Uma herança que depois de um tempo, ou logo imediatamente, você descobre que ela é uma pedra no sapato, que ela se tornou um problema para você, em vez de uma vantagem. E a Bíblia diz em Salmos 127, versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Olha a profundidade dessa passagem. Está dizendo que se a gente herda alguma coisa do Senhor, são os filhos. É a herança dele. E esses filhos são o nosso galardão. Isso quer dizer, aquela recompensa que nós mais sonhamos, são justamente os filhos. Agora, quem gostaria de que os seus filhos fossem uma herança bichada? O Senhor lhe deu como herança um filho, uma filha ou filhos. E a forma como você vai educá-los pode transformá-los em grandes servos de Deus, pessoas de grande testemunho e impacto na sociedade onde vivem, pessoas de grande sucesso, o que não significa necessariamente apenas sucesso financeiro, mas pessoas de grande sucesso como Jesus. Eu não conheço ninguém que teve maior sucesso do que Jesus, e o maior sucesso dele foi morrer. E ainda era pobre. Então, aos olhos do mundo, nós temos crentes que estão lutando, batalhando para que a sua herança, os seus filhos, apenas sejam ricos no futuro. Não tem isso. Tem que ser rico, tem que ganhar muito dinheiro. É bom pensar que a pessoa precisa ter
condição financeira para se manter. Mas esse não é o foco. O foco de Deus é outro. Então ninguém quer uma herança bichada. Muito mais, ou melhor, muito menos, se essa herança bichada forem os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, um adolescente e uma criança, e eu não quero que eles sejam uma herança bichada na minha vida. Nem quero que eles herdem filhos também com dificuldades, porque se eu passar para eles as condições para que eles sejam herança ruim, eles também vão ter herança ruim na vida deles, porque isso se perpetua de geração para geração. Experimente educar mal um filho ou uma filha e você vai ver o que é desgraça. É muito sério isso. Então, quando a gente ouve falar que a herança do Senhor são os filhos, nós começamos a nos preocupar. Puxa, eu tenho que tomar cuidado, eu preciso fazer algo para cuidar desses filhos, para que essa herança seja boa, seja positiva. Isso nos remete a uma pergunta. Dizem que as pessoas realmente inteligentes não são aquelas que sabem as respostas, são aquelas que sabem fazer perguntas. Isso nos remete para uma pergunta. Pergunta bem simples. O que é educar? Quantos de vocês, quantos de nós já pensamos isso? O que é educar? Para você decidir fazer alguma coisa, primeiro tem que pensar o que é aquilo que você vai fazer. Então, na educação a gente não pode simplesmente decidir como a maioria aqui decidiu que queria receber uma herança. Decidiu sem pensar, sem conhecer os fatos e as consequências disso. Apenas embarcaram na minha pergunta, que foi uma pergunta elaborada de uma maneira para servir de armadilha para vocês. Logo depois eu disse, todo mundo caiu na armadilha. Na verdade, então tem outras armadilhas. E na educação isso é cheio. Então, como igreja, nós não queremos cair nas armadilhas que a educação ou a falsa educação pode nos proporcionar. O que é que dizem os pensadores, os especialistas em educação? O que é educar? Vamos começar por eles. Não é apenas o processo de transferir conteúdos acadêmicos, mas todo o conjunto de instruções, disciplinas e práticas, atenção aí, que visam preparar a próxima geração para cumprir um ideal mais elevado. Agregar conhecimento, sem dar sentido a ele, sem a implicação moral de utilidade e cumprimento de um propósito transcendente ao indivíduo, é negar a história e a própria natureza da humanidade. Curiosamente, essa definição de o que é educar, que não foi formulada por crentes, por cristãos, é uma definição secular. Ela é tão bíblica quanto qualquer outra que nós vamos conversar hoje. E é isso mesmo, eles estão certos. Sabe qual é o grande drama? É que na hora de fazer isso aqui, a maioria não faz. Então é muito lindo em um livro, estampado em um livro. É muito lindo estampado em um discurso. Ou numa faixa, ou pintado numa parede. Mas na hora de fazer, complica. Preparar a próxima geração para cumprir um ideal mais elevado. Quem acompanha as notícias nos jornais, na internet, sabe que isso não está acontecendo com a sociedade. Gerações mais novas, preparadas para cumprir ideais mais elevados do que as gerações anteriores. Não é isso que está acontecendo. A sociedade está vivendo uma situação muito mais problemática do que em anos anteriores, em termos de drogas, de violência, de desestruturação familiar e tudo mais que a gente poderia passar a noite enumerando aqui e não ia conseguir terminar. Então, a definição está certa, mas a prática está errada. Mas o que é que diz o dicionário cristão Webster sobre o que é educar? Olha só. É toda a série de instruções e disciplinas com o objetivo de iluminar o entendimento, corrigir o temperamento, formar as maneiras e hábitos da juventude e prepará-los para serem úteis no futuro, cumprindo o seu chamado na vida. 4 objetivos fenomenais. E a Bíblia, o que é que ela diz? Vamos dar uma olhada lá em
em Deuteronômio capítulo 6, nós poderíamos trazer aqui várias passagens das Escrituras que falam sobre a educação. Mas não dá para a gente fazer isso com tantas passagens, né? Então vamos escolher essa aqui, Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9, onde Deus dá uma instrução muito clara, muito evidente de como é que se educa. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É claro que diversas coisas aqui teriam que ser adaptadas para as circunstâncias atuais. Você não vai andar com uma coisa pregada na testa ou amarrada na mão, mas a gente hoje tem circunstâncias que substituem com valor, com o mesmo valor, né? Então, educação na Bíblia está resumida aqui, gente. Numa passagem de Deuteronômio, é impressionante. Aqui tem o que, por quem, para quê, quando e como se educa. Não precisa a gente buscar em outro lugar. Por mais que as outras definições que nós vimos aqui sejam boas. Vamos relembrar. O que? Educar sobre o quê? Está lá no versículo 4, né? Mandamentos, estatutos, juízos. Ou seja, não fica nada de fora, é tudo. Mandamentos, estatutos, juízos, é tudo. Não sobra nada. Então nós temos a obrigação de ensinar tudo para os nossos filhos. Educação feita por quem? Quem recebe de Deus a responsabilidade de educar? Os pais, a família. Está dito aí, para tu, teu filho e o filho do teu filho. Então agora responde a terceira pergunta, para quem? Seus filhos e seus netos, as gerações, geração após geração. E para quê? Educar para quê? Para que eles conheçam as coisas, como o pastor Armando falou aqui na cerimônia do Instituto Eclesia, e o pastor Armando disse, nós não, como igreja, não temos nenhum interesse em trabalhar o conhecimento pelo conhecimento. Então essa é a razão de educar, trabalhar conhecimento pelo conhecimento? De maneira nenhuma. Educar está bem escrito aqui, está bem descrito aqui, para que filhos e netos sejam abençoados e cumpram o propósito de Deus na história. O propósito de Deus está acima do meu propósito, do seu propósito e do propósito dos seus filhos. O propósito de Deus na história está acima de tudo. E é para isso que a Bíblia diz que nós devemos educar os nossos filhos, para que eles sejam abençoados e para cumprirem o propósito de Deus na história. Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês como é que os filhos da gente podem cumprir o propósito de Deus na história se eles receberem uma educação bichada. E quando? Quando educar? O que é que diz lá em Deuteronômio? Conversando, sentando, andando, quando se deita, quando se levanta, enfim, o tempo todo. Não tem nenhum momento da vida, do dia a dia, que nós paremos de educar. Porque crianças, adolescentes e jovens imitam. Então não é só uma aula formal, é o acompanhamento diário.
Quando eles olham para a gente e nos têm como exemplos, nós pais. E vem a última pergunta, como? Educar como? E vem a palavra inculcar, que Deuteronômio usa. Eu não entendo de hebraico, mas o pastor Armando conhece, ele me salvou ali de última hora. Eu estava recorrendo a ele pedindo a tradução dessa palavra, né? Como é isso lá no hebraico? Ele me falou que é Shanã, uma palavra que significa, ao pé da letra, afiar a flecha, para ela se tornar mais cortante. Mas não nos interessa agora o significado ao pé da letra da palavra inculcar, traduzida como inculcar. Nos interessa as aplicações que essa palavra pode ter dentro desse significado de ser amolada, afiada. Então, poderíamos traduzir como fazer penetrar no nível mais profundo possível. É para entrar, entranhar. Né? Eu li um livro que ele colocou 2 aplicações desse termo inculcar. 2 aplicações. A primeira, cortar a mente, furar a cabeça, como uma navalha afiada que fura um buraco na mente e nessa incisão você enfia o conhecimento, gerando um padrão de pensamento. E o outro significado, a outra aplicação é formar um modo de viver, um projeto de vida. Um projeto de vida. Esse termo é mágico. Nós vamos falar dele de novo daqui a pouco. Então nós podemos concluir que Deus está revelando na sua palavra, ali em Deuteronômio, dizendo para o seu povo que a maneira, aliás, que o motivo pelo qual você educa um filho é desenvolver nele um projeto de vida. Puxa, quando a gente pensa nisso, causa arrepio. Porque muita gente imagina que educar é outra coisa completamente diferente. Aliás, muita gente acha que educar é criar. Já ouviram a história? Não, rapaz, criar menino é fácil. Tanto faz você ter 1, como 5, como 10, né? A gente cria. Cria. Mas educar não. Porque educar tem outro nível de compromisso. Criar é como quem cria galinha. Já viram o pessoal criando galinha em terreiro? Em sítio? Está lá as galinhas, os galos por ali, os pintinhos, e o cara, o que é que ele faz? Ele chega uma hora do dia, sacode milho e vai embora. Quando acaba o milho, se falta alguma coisa, as galinhas se viram lá, cisca a terra, procura minhoca, não é não? Isso é criar. Joga aí, deixa eu ver se consegue sobreviver. Educar é outra coisa, gente. Então não vamos confundir. Educar é ensinar a viver. Deus define ensinar e aprender com um propósito, formar uma vida. Tem que ser um discipulado. Percebem a semelhança entre discipulado e formar uma vida? Tem que ser discipulado. A única educação que presta, no sentido de que cumpre os objetivos de Deus para uma educação, é o discipulado. Cristãos devem preocupar-se em formar discípulos completos, e não apenas acadêmicos, adestrados como cãezinhos, para tirar boas notas e passar de ano. Já viram aquelas exposições de cachorro? Eu gosto muito de cachorro, eu crio cachorro. Tem muita gente aqui que eu sei que também gosta. Mas o que é que a gente faz com os bichinhos lá? Atormenta os pobres, né? Inferniza a vida do cachorro, ensinando ele a rolar. Deita, senta, late, não sei o quê. Aí o cachorro fica lá, aprende a obedecer por condicionamento. Sabe nem o que está acontecendo. Na verdade, um cachorro não sabe o que é rolar. E quando você diz fala, ele late, né? Ele também não sabe o que é que significa a ordem que você está dando. Ele obedece por condicionamento. Então, é uma resposta burra. Animais têm certo grau de inteligência. E cães também têm. Eles têm alguns comportamentos muito interessantes que mostram que eles tomam certas decisões. Mas a gente neutraliza a inteligência do cachorro quando a gente adestra ele dessa forma, fazendo com que ele responda apenas por condicionamento. Aí o cachorro vai lá, faz aquilo para o qual foi adestrado e ganha uma medalhinha, não é não? Sai de lá com a medalhinha no pescoço e o dono todo orgulhoso, o cachorro não sabe nem o que é aquilo. Fazer isso com os nossos filhos é de lascar, não é não? Portanto, agregar conhecimento sem dar sentido a ele, conhecimento sem sentido, sem a implicação moral de utilidade
e cumprimento de um propósito transcendente ao indivíduo que vai além dele. É negar a história e a própria natureza da humanidade. Vamos voltar a falar do como. Assentar, caminhar, levantar, deitar. São coisas simples e do dia a dia, que enfatizam convivência, enfatizam relacionamento. Quanto tempo você passa com seu filho para ensinar a ele através da convivência e do desenvolvimento de um relacionamento? Não existe aprendizagem sem relacionamento. Não existe. Nem em escola. Por isso, tantos alunos não aprendem, porque os professores não desenvolvem relacionamentos com eles. Isso dava outro tema de estudo, não vamos enveredar por esse assunto. Então, ensinar e aprender é, portanto, algo relacional e pessoal. Não é coletivo, não é apenas técnico nem informativo. É relacional e pessoal. Educação só funciona desse jeito. Educação é mental, é emocional e é espiritual. É isso que diz em Deuteronômio. Ensinar e aprender é um processo de coração para coração. É um processo de mente para mente. De espírito para espírito. É um investimento de nossas vidas. Educar tem que envolver investimento de toda uma vida. E também é uma obra de fé. Um trabalho de amor e uma firme esperança. Pense em Jesus. Será que existiu ou ainda vai existir algum educador melhor do que Jesus? Não pode, ele era Deus. E era perfeito, então não pode existir um melhor do que ele. Então vale a pena aprender com Jesus? Vale a pena a gente compreender a pedagogia de Jesus? Como era a pedagogia de Jesus? Vamos lembrar aqui. Ele tinha uma sala que ele mandou construir lá, porque Jesus, ele também era homem de negócios, né? Então ele mandou construir uma sala e resolveu ir procurar alunos que pudessem pagar uma mensalidade, e aí aquela sala poderia se pagar e ainda sobrar um lucro para ele. Não era assim que Jesus fazia? Aí ele colocou umas cadeiras lá. Como naquele tempo não tinha quadro nem giz, ele deve ter pego uns carvões ou umas pedras e tudo e escrevia numa parede caiada, vamos dizer assim. Então ele chamava os discípulos, eles se sentavam lá e Jesus dava uma aula expositiva. Atenção, pessoal, vou explicar para vocês o fim dos tempos. Cadê o caderno? Anotem aí, os pergaminhos. Vão anotando aí. Primeiro ponto, coloca aí, presta atenção porque vai cair na prova, hein? Vai cair na prova. Aí explicava lá aquele item. Agora vamos conversar sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um negócio que eu bolei aqui, muito legal. Eu quero que vocês anotem, porque depois nós vamos publicar esse livro. Era assim que Jesus fazia? Não tem nada a ver. Isso é um ensino tradicional que nunca funcionou. Jesus era perfeito e a pedagogia dele era perfeita. E a pedagogia de Jesus era relacional e pessoal. Ele chamava a pessoa. E não ensinava transmitindo conteúdos e informações. Atenção, fique aí. Ouça o que eu tenho a dizer e depois eu lhe avalio. Não era assim que Jesus agia. Jesus caminhava com as pessoas, estabelecia relacionamentos, não entregava nada de mão beijada. Informações. Toma, anota aí, anota a informação porque vai cair na prova. Jesus colocava os discípulos para pensar. Ele falava por parábolas. Ele fazia perguntas em vez de dar respostas. E deixava os pobres dos discípulos tudo doido, pensando o que ele quis dizer com esse negócio e tal. E às vezes, dias depois, ele chegava vendo o sofrimento dos pobres dos discípulos, né? Alguns talvez já tivessem entendido, outros não. Aí ele chegava e dizia, eu vou explicar para vocês, vamos lá. Mas não sem antes ter dado trabalho mental e espiritual para aqueles caras. Ensinar a viver um projeto de vida. Mas onde e como os nossos filhos podem receber esse tipo de ensino? Aonde? Na família. A Bíblia diz. A Bíblia atribui a responsabilidade da educação aos pais e a mais ninguém. E ordena, ele não pede, ele ordena que todo o ensino às gerações esteja submetido aos princípios do Senhor. Mandamentos, estatutos
e juízos. Todo o ensino, qualquer um, tem que estar submetido aos princípios do Senhor. Mas onde é que esses princípios estão, minha gente? 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. O que é que diz lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Muito bem, então está claro. Família e as Escrituras. Escrituras servindo como base. Onde é que a igreja entra nessa história? No Novo Testamento, algumas coisas tinham mudado em relação ao Velho. Surgiu a igreja, o corpo de Cristo, as pessoas se reunindo. E a igreja era feita, e é feita por famílias. Então, mais do que natural que pouco a pouco ela fosse se tornando um apoio aos pais na educação dos filhos. E nós temos então, historicamente, 3 instituições que receberam a outorga de Deus para terem autoridade na terra. 3. Família, igreja e governo civil. A Bíblia é clara sobre isso. São autoridades. Mesmo que a gente não goste daquela autoridade, ela está lá, é autoridade e a gente precisa se submeter. Agora, dessas 3, a quais cabe o dever de educar? Ou pelo menos a capacidade de educar conforme os padrões de Deus. Não quero discutir padrões de Satanás, quero discutir os de Deus. Quais são das 3? Só família e só igreja. Ricardo, e o governo não? Não sou eu que digo, é a Bíblia. O governo ele é autoridade para outras coisas. A igreja nem tem essa obrigação de educar, na verdade, mas ela se tornou uma fonte de apoio muito importante aos pais no ensino das gerações. Vamos pensar no governo civil. O governo civil, em termos de educação, ele é representado pela escola pública. Jamais o governo civil ou a escola pública pode atuar em nome da família cristã. Não tem como. Pois não representa os valores objetivos de Cristo. Pelo contrário, do mesmo jeito que era nos tempos de Jesus, o governo romano, por exemplo, o Estado de hoje é anticristão. Então, como é que ele pode representar os valores de Cristo na educação, se ele obedece a valores anticristãos? Por uma questão de tempo, não vamos tomar aqui uma série de conjecturas a respeito de como está provado que o Estado é anticristão, porque é. As investidas que têm sido feitas aí, quem acompanha as notícias sabe disso. Então, tira a escola pública da jogada com relação a esse assunto aqui. E escola privada? Educação privada, escola particular. Também não consegue atuar em nome da família cristã. Sabe por quê? Porque é um negócio. É legítimo. A iniciativa privada é legítima. Você ganhar dinheiro, ter lucro para poder se sustentar e fazer o que quiser com o seu dinheiro. Isso sempre existiu até nos relatos bíblicos. Mas quando você negocia com a educação, o lucro no negócio, ele é prioritário sobre qualquer outra coisa. Então não faz sentido um empresário ter uma empresa que não dê lucro para ele. Tem que dar lucro. Então, ao querer o lucro com um produto, não tem problema. Mas quando eu quero lucro com a educação, eu sou obrigado a desvirtuar a educação para maximizar o lucro. E aí eu começo a colocar areia na engrenagem que deveria estar formando as gerações para cumprirem o propósito de Deus na terra. Os tempos mudaram. Passaram-se alguns séculos. O sistema mundano de que o apóstolo Paulo nos fala em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, esse sistema mundano, demoníaco, que toma conta da sociedade, arquiteta planos para tentar desviar o homem do caminho de Deus, desenhou um sistema que tornou as famílias aprisionadas a situações que as impedem de assumirem sozinhas a responsabilidade pela educação dos filhos. E uma realidade cada vez mais complexa. Então nós chegamos ao ponto de a maioria das famílias cristãs se considerarem incapazes de educar os filhos sozinhos.
sem a intervenção da igreja e da escola. Escola, Ricardo? Mas tu acabou de dizer que a escola não tem nada a ver com essa história, não dá para ela representar. Né? Tem família e igreja, tudo bem, mas escola. Escola. Igreja Batista Central tem ministérios de apoio à educação das gerações. Vocês conhecem. Geração Futuro, Geração Radical, Geração Atos, Escola Bíblica, grupos pequenos e Escola Cristã, Colégio Querigma. Mas então como é que a gente consegue encaixar de forma coerente isso aí? Porque a escola cristã da igreja é diferente. Ela não é escola pública, mas ela também não é uma educação privada. Ela não é um negócio que visa lucro. Ela é uma entidade sem fins lucrativos. Então é diferente já nesses dois aspectos. Então ela representa uma estratégia da igreja para atingir as famílias dentro dos padrões que Deus determinou. Que esses é que são importantes. Então dessa forma fica mais fácil de cumprir o propósito de Deus na história, as gerações vindouras. Como é a escola que Deus manda ser? Só tem sentido como extensão da família. Escola que não é extensão da família não tem sentido. Para com ela cooperar em aliança de princípios e propósitos e sob a cobertura espiritual da igreja. Ora, se no início já concluímos que educar não pode ser só transmitir conteúdos, se sua família é cristã, biblicamente só tem sentido em educar os filhos com o apoio de uma escola, se esta também for cristã. E se estiver alicerçada em uma igreja local. Não adianta só dizer que é cristã, se não estiver alicerçada na igreja local. Porque historicamente, instituições cristãs que não estão alicerçadas na igreja local se desviam. A escola como instituição não existe, senão como extensão da família que lhe concede autoridade para ensinar seus filhos. Como pais e educadores cristãos, devemos preparar a próxima geração para cumprir o propósito de Deus na terra e na história, com entendimento e com determinação. Então a visão correta bíblica é famílias unidas com a bênção da igreja, trabalhando na formação de uma geração consciente de seus valores e responsabilidades, capacitada para exercer seu ministério na sociedade e cumprir o propósito de Deus. É uma aliança estratégica para garantir a expansão do reino, mesmo no meio de uma geração pervertida e corrupta, como a Bíblia diz que é essa nossa geração. Filipenses 2,15 diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, entre a qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Essa é a herança que Deus quer para os nossos filhos. Serem luzeiros do mundo. Para que esse processo de ensino e aprendizagem ocorra, a família e a escola têm que estar sob uma mesma lei. E dentro de uma mesma aliança. Família, escola, igreja. O que a criança aprende em casa é confirmado na escola, e o que ela aprende na escola deve ser reforçado em casa. Ambos, lar e escola, devem estar fundamentados sobre os mesmos princípios, para que haja consistência no que for produzido. Esta consistência produzirá na vida da criança equilíbrio e segurança, e frutificará positivamente em boas obras, em mudança de atitudes, em desenvolvimento espiritual. Filhos, heranças do Senhor. Como pais e educadores cristãos, nós devemos preparar a próxima geração para cumprir o propósito de Deus na história, com entendimento e determinação. A gente já disse isso. Então, o que é educação cristã? Já que é tão diferente de outro tipo de educação, a gente poderia dizer que é uma parte fundamental no processo de redenção e restauração do ser humano na sua totalidade. Em parte, em pedaço, não serve, não funciona. Fica todo troncho. Não vai funcionar no futuro. E é uma intervenção sobre a alienação iniciada pelo inimigo de Deus desde a queda. Então a educação cristã correta, bíblica, feita por igreja, por família e por escola, tem que ser uma educação que vai impedir, intervir na alienação que o inimigo de Deus criou desde a queda. Gente, não existe neutralidade. Ah, é neutro. Não tem isso. Tem um discurso muito duro que a gente vai fazer agora para nós nos aproximarmos do fim do nosso tempo aqui. Vocês lembram que Jesus às vezes estava com os discípulos e ele dizia certas coisas, e alguns discípulos falavam assim: duro é esse discurso, quem é que aguenta ouvir isso? E iam embora, abandonavam Jesus, porque era inconveniente aquilo que Jesus dizia.
E doía no coração deles, porque eles não queriam que fosse daquele jeito. Mas tem um problema. Era daquele jeito. Aquela era a realidade. Então, para onde eles fossem, eles não podiam fugir daquilo. Mesmo longe de Jesus, a realidade era aquela. E discurso duro, às vezes, é necessário. Mas o discurso não é meu. Não é da Igreja Batista Central. O discurso é da Bíblia. E a minha Bíblia, até agora, eu não arranquei página nenhuma. Para ser conveniente com aquilo que eu desejo. Mateus 12:30 e Lucas 11:23, Jesus diz uma palavra contundente. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Não existe meio termo. Não existe neutralidade. E muito crente esquece disso quando está tomando suas decisões ou quando está resolvendo coisas na sua vida. Não é brincadeira. Diz 1 João 3,10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça do Senhor não é de Deus. Então é de quem? Do diabo. Quem não está com Jesus, está com quem? Com o diabo. É duro. Mas existe filosofia cristã e filosofia anticristã. Só tem isso. Não há filosofia mais ou menos. Neutra. Não tem. A verdade é dura e aparece quando raciocinamos acima do controle ideológico da propaganda enganosa. O que é filosofia? É a fonte e a razão das ideias, razão e explicação do porquê alguém deve fazer algo. Os princípios que irão dirigir a realização das ideias. Então, tudo que se faz é baseado na filosofia. Por que das coisas? O porquê. A metodologia é o como. O que é o currículo. Mas quem define os dois é a filosofia, é o porquê. E se a filosofia for anticristã? Todo o resto não vai ser também? Vai ou não vai? Todo o resto vai ser anticristão. Mas só existe filosofia cristã e anticristã. Então, quando eu educo meus filhos com a filosofia cristã, eu os tenho do lado de Jesus. Quando eu educo meus filhos na filosofia anticristã, eu os tenho do lado do diabo. Essa é a realidade. Ah, Ricardo, mas não tem problema, porque como eu sou cristão, eu educo meus filhos na filosofia cristã. Quanto tempo você passa educando seus filhos? Quantas horas por semana? Quanto tempo a escola do seu filho passa com ele educando? Dando testemunho para ele? Exemplos? Os pais hoje em dia passam pouquíssimas horas por semana com os filhos. E a igreja também. Mas a escola passa de 60 a 90 horas por semana. Por isso, uma pesquisa feita na Califórnia revelou que as pessoas, que é o maior índice de afastamento da fé entre adolescentes e jovens, eram os professores da escola. Porque não eram crentes e tinham poder de convencimento em cima da imaturidade daqueles adolescentes e jovens. Então, prover uma educação cristã consistente não se trata de preferência, e sim de obediência à vontade de Deus. Não existe neutralidade. A educação cristã visa trazer todo pensamento cativo ao entendimento e à obediência de Cristo, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Por isso, hoje em dia, os nossos filhos precisam de escola, gente. Mas essa escola não precisa ser apenas cristã. Ela também precisa estar sob a tutela de uma igreja local. Rigorosamente associada à família e evidentemente integrada aos demais ministérios educacionais da igreja. Sem uma formação integral e cristã, fica a pergunta: onde é que estão os primeiros lugares nos mais concorridos vestibulares? Onde é que estão as medalhas de ouro nas Olimpíadas? Passado o curtíssimo momento de brilho para o qual o adolescente foi adestrado, desde a infância, o que ficou para o restante da sua vida? Em vez de estrelas, fabricam meteoros que brilham e depois apagam logo em seguida. Quem permanece e brilha para sempre em meio a uma sociedade caótica e de trevas como a nossa? Eu vou chamar algumas pessoas aqui na frente para elas contarem para vocês. Da onde vem o slogan do Colégio Querigma, a escola cristã da IBC, que é construindo o futuro com valores eternos. Da onde vem isso? Vocês vão ouvir da boca de
pessoas que têm recebido isso. Eu queria convidar aqui a Socorro, com suas filhas Sandy e Sani, Fernando Oineg e Carol, os seus 4 filhos, Paulo e Michele, Ana Ásia e o Jean Sampaio. Eles vão ter curtíssimos segundos para dizer alguma coisa, mas o Espírito de Deus é livre e é mais importante do que tudo isso, né? Então a gente não tem uma sequência definida, eu vou começar aqui pela Socorro, tá certo? Só lembrando que o tempo é muito importante, tá joia? Nós temos outro culto depois, né? Por favor. Boa noite, vou realmente ser breve, porque o tempo realmente é espremido. Meu nome é Socorro, é Sandy e Sani. E assim, como pais, eu e meu marido, nós temos assim, sempre que mudamos nossas filhas de escola, é uma decisão realmente importante. Porque a gente busca escola com valores sólidos e verdadeiros. E não é fácil encontrar uma escola nesse modelo. E assim, a cada vez que você busca isso, você pode buscar e todas ensinam, todas educam, mas educar e formar caráter é uma prioridade de poucas escolas. E é por isso assim que eu e meu marido temos buscado investir na vida da Sani e da Sandy da melhor forma possível. E a gente encontrou no Querigma esses valores que mesmo meu marido, não sendo ainda crente, ele viu numa simples formatura de 9º ano, rapazes e moças com um diferencial que ele talvez não viu em outras festas que tivemos em escolas. Então, assim, o Querigma tem feito diferença na vida do meu marido, na vida das minhas filhas e na minha vida. E eu louvo a Deus, porque o Senhor tem, assim, honrado nossa decisão de priorizar o que é melhor para nossas filhas. Obrigada. Oi, eu sou o Fernando. Nossa família é o nosso ministério. E foi incrível o que aconteceu hoje, vocês vão entender já já. Vou pedir para o Theo fazer uma leitura aqui. Porque existe um versículo que rege a nossa família. Lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitar e quando se levantar. O Theo vai ser alfabetizado esse ano. O Theo está entrando no 1º ano agora, ele é aluno do Querigma, todos os 4 são alunos do Querigma. Foi uma batalha muito grande na nossa família, porque foi uma decisão nossa ter uma família grande, e uma dificuldade muito grande até a gente conseguir conquistar o sonho de colocar os 4 no Querigma. Porque realmente, para a gente cumprir o que a palavra fala para a gente, é muito difícil. E dentro do Querigma, o que o Ricardo acabou de falar, é realmente o que a gente encontrou. O amor de Deus transborda naquele lugar. É incrível quem conheceu quando nós chegamos na escola e via as 2 meninas encangadas chegando na escola, grudadas, e aquele tchau filha. E hoje, eu abri a porta do carro, elas saírem correndo para dentro da escola, porque sentem o amor de cada um, de cada professor, de cada pessoa que trabalha lá. Então, é incrível o quanto isso fortaleceu a vida da gente. Oi, eu sou a Carol. A gente já conheceu o Querigma há mais tempo, porque eu tenho um irmão bem mais novo que fez, quando a gente chegou em Fortaleza, ele estudou no Querigma. Hoje ele faz engenharia na UFC. E
por isso já era um sonho antigo nosso, porque a gente realmente não acredita em julgos desiguais. O que a gente ensina em casa, a gente sonha que eles aprendam também. E a gente já tinha tido experiência numa outra escola pequenininha, que a diretora era evangélica, mas os princípios da escola não eram. A gente tinha festas pagãs, coisas que a gente tinha que excluir nossos filhos, e era bem complicado. Mudamos para uma outra escola, onde os princípios eram cristãos, mas nem todos os professores e funcionários eram. Aí o referencial também complica, porque eles olham muito para isso, né? São espelhos e... Aí a gente chegou no querigma, porque eu sempre ouvia de uma irmã muito amada aqui, não tire conclusões antes de ir lá. Vai lá, conversa, explica a situação de vocês, apresenta a família de vocês. E a gente foi e realmente recebeu um presente de Deus, porque para a gente é um presente poder estar lá, é um investimento para a gente. 4, vocês imaginam que não seja fácil. Mas não tem preço chegar na escola e ver todos os professores, todos os dias, olharem nos olhinhos deles e dizerem, meu amor, eu amo você. Não tem preço. A nossa pequena aqui, a gente descobriu há alguns meses uma doença bem grave, que ela é portadora e não tem cura. E por isso ela precisa de cuidados diários todo o tempo. Nós imprimimos um manual sobre a doença, entregamos para a professora dela e dissemos, por favor, dá uma lidinha para você conhecer e acompanhar com a gente. Pouquíssimo tempo depois, esse manual voltou para a gente. E a gente falou assim, olha, é muito pouco, se vocês precisarem ficar mais, pode ficar, a gente tem outro. E ela disse assim, não, na verdade a gente já tirou xerox e já espalhou para todos os professores, para todos os funcionários da escola, e está todo mundo lendo e estudando o caso dela. E hoje ela passa o dia lá, sendo monitorada, cuidada e amada por todo mundo que se preocupou com ela. E a gente tem a maior tranquilidade do mundo com isso. Então, muito além da educação, o querigma é realmente uma extensão da nossa casa e a gente louva e agradece a Deus por poder fazer parte dessa família. Boa noite, igreja. Meu nome é Paulo, minha esposa Michele. Nós somos pais de 3 garotos que estudam no querigma e nós já vemos nessa caminhada há 9 anos, né? Uma caminhada de muito altos e baixos, mas que a escola sempre esteve presente e nos apoiando em todas as fases de nossa vida. Quando eu coloquei os filhos no querigma, por incentivo de irmãos amados aqui da igreja, nós não éramos convertidos, somente após 5 anos eu vim a me converter. E desde sempre eu acredito na proposta da escola. Eu só tenho a dar graças a Deus pela igreja e o quanto elas têm nos abençoado através da escola querigma. Eu pediria aos irmãos que porventura não conhecem a proposta da escola, que experimentassem conhecer. A escola ela é aberta para todos, né, e busca, dentro das possibilidades, contemplar a necessidade de cada um de vocês, né? Então, eu sou muito grato pelo que o Colégio Querigma tem feito comigo, pela minha família e pelos meus filhos. Muito obrigado. Posso falar ainda? Boa noite, meu nome é Michele. Eu quero só dizer assim que o Colégio Querigma é a minha segunda casa. É realmente a minha extensão. É aquele local seguro onde eu deixo meus filhos e eles se sentem bem. Amo cada um, do diretor ao zelador. E assim, é muito gostoso viver essa família. Amém. Amém, Deus seja louvado. Aqui, essas 2 meninas pediram para falar, mas elas me prometeram que era uma frase, então não posso negar, né? Como aluna no querigma, eu encontrei uma segunda mãe chamada Suzana e amor, afeto e carinho. Comparecido de uma mãe para um filho, querendo ensiná-lo a viver, mas sempre levando para os caminhos de Deus. Desistiu, Sandy. Pessoal, eu agradeço em nome de Jesus pela presença de vocês, viu? Poderíamos ter muito mais gente aqui, mas tem que ser só representativo, né? E para a gente terminar aqui, eu queria apresentar para vocês o Jean.
Jean foi meu aluno de biologia há alguns anos lá no Colégio Querigma. Estudou muito tempo conosco, até terminar o ensino médio, 3º ano. Ele disse para o Flávio ali que não queria falar. Mas mantém isso ou topa dizer alguma coisa? Só uma pergunta. Tem muita coisa para falar, não, mas só uma coisa, complementar. Claro que é importante química, matemática, essas coisas. Mas o querigma vai um negócio que pouca colégio faz, que é acompanhar de perto, como o professor falou, mas acompanhar não mecanicamente, mas as próprias matérias, eles estão para a pessoa aprender e não só passar em vestibular, essas coisas. Porque passar é só, se você sabe, você passa. Só isso. É isso aí, Jean. Cara, bom. O Jean, ele, para quem teve dificuldade de entender alguma coisa, em resumo, ele disse que não adianta você trabalhar só os conteúdos para tentar passar no vestibular, porque se você estuda e sabe, você passa de qualquer jeito. E que no querigma isso é dado e bem dado. Ele é um exemplo disso. Mas o resto, as outras coisas, que não são resto, na verdade, são até mais importantes, também tem lá. E o Jean, ele sofre de paralisia cerebral. E tem dificuldades motoras para falar, para se movimentar, mas ele sempre conviveu com a turma, os outros colegas dele, de uma maneira magnífica ao longo dos anos, não foi, Jean? Sempre brincou, muito brincalhão, e um dos meus alunos mais brilhantes que eu já tive lá na escola. E o Jean terminou o 3º ano do ensino médio em 2007, conosco, fez vestibular para Ciências Econômicas na UFC, passou da primeira vez, sem nenhuma dificuldade. Certo? E a história do Jean e da família dele nos emociona, porque tem várias outras histórias como essa. Mas nos emociona porque o Jean poderia ser uma pessoa que não teria conseguido realizar os seus sonhos acadêmicos e profissionais numa escola que não olharia para ele com o olhar que nós tivemos, como a pessoa que ele realmente é. Jean é um cara normal, perfeitamente normal e muito inteligente. Mas ele bateu em outras portas que não o receberam. E agora está aqui um homem universitário, futuro economista, né, junto com outros da nossa história, né, Jean? Muito obrigado por você ter vindo, viu, cara? Deus te abençoe. Vai lá que o Flávio vai te ajudar. Gente, isso aqui não estava no script. Eu vou dar uma de intruso aqui para dizer o seguinte. Nós passamos por várias crises nesse colégio, crises financeiras, porque nós não fazemos educação como negócio. Tudo no querigma custa mais caro, porque nós compramos tudo com nota fiscal, como tem que ser. Os professores recebem, não tem caixa 2, talvez um dos únicos colégios nessa cidade. Nós pagamos integralmente tudo que é preciso pagar. E essa semana eu estava ali porque eu já ouvi vários desses testemunhos e mexe comigo. Essa semana eu estava sentado numa reunião, porque o colégio tem as suas instalações que não são as mais perfeitas. Eu estava numa festa de encerramento do final de ano, e agora, em um teatro que teve, eu vi alguns pais atrás de mim, que eram de colégios enormes, né? E muito bem equipados, falando do diferente. Puxa, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, aquilo não tem aquilo. E eu lá no meu coração eu não ia responder porque ia ficar muito ruim, né? Mas eu disse, Senhor, que o Senhor mostre a esses pais que aqui estão, que o que nós temos para passar não pode ser construído com tinta, nem com concreto, nem com madeira, nem com dinheiro. É o amor de Jesus, o poder transformador da palavra de Deus, quando ensina química, física, o que quer que seja.
Muitos, ao longo dos anos, ouvi muitos, inclusive crentes em Cristo Jesus, dizendo, essa escola é muito fraca, porque não vai fazer meu filho passar não sei aonde. Nós temos testemunhos de meninos brilhantes que estão aí, vocês podem ler depois, o Ricardo passa isso, estão em Harvard, estão em escolas na Europa, fazendo coisas tremendas, não porque obtiveram melhor conhecimento, mas porque tudo que aprenderam veio com uma formação de caráter para a vida. E aprenderam na inteligência a questionar, aprender, pesquisar. Nós vimos uma criança pequena lendo, daquela idade. Você viu uma menina falando com uma desenvoltura aqui, que não é em qualquer lugar. Nossas classes têm menos de 20 alunos por turma. Isso não é economicamente viável. Eu quero fazer um parênteses aqui, não só para testemunhar disso, e aqui não é nenhum apelo emocional para você colocar seu filho no querigma. Nós nunca fizemos isso, e nem vamos fazer. Mas nós precisamos mostrar à congregação o que é que nós, como igreja, de uma forma séria, fazemos quando um homem desse, que é um biólogo, um cientista, conhecido fora desse país, abre mão de coisas tão grandes para viver a simplicidade, sentar atrás de uma cadeira, para ensinar Jesus para essas crianças. Só isso. O cara disputado pelos grandes colégios, pelos grandes cursinhos, abre mão para ensinar um menino desse e botar ele para dentro do vestibular. E dizer, você consegue, você é importante. Porque Jesus fez isso com a gente. Eu era um debilitado espiritual, em todos os sentidos. E Jesus investiu na minha vida. E eu quero deixar um desafio agora que eu acho que tem a ver com talvez meia dúzia de pessoas que estão aqui dentro. Esta semana eu sentei numa cadeira porque nós precisamos fazer algumas reformas no Colégio Querigma e nós não temos como. Os empréstimos são empréstimos de agiota. 5, 6, 10% ao mês. E a gente não tem como fazer. E eu disse naquela reunião, eu disse, nós não temos como fazer, mas eu vou... Fiquem calmos aí. Eu me acalmo já. Eu disse, eu vou sair daqui agora. Eu disse para eles, eu vou sair daqui agora. Eu vou bater na porta de amigos, até amigos não crentes, que eu sei que talvez tivessem condições de fazer um empréstimo temporário, alguma coisa assim, para que o Querigma pudesse fazer suas reformas e obter a resposta, porque as anuidades que a gente previa não foram suficientes, até porque o momento não é tão propício. Mas eu queria só desafiar, talvez tenha aqui meia dúzia, 5 irmãos em Cristo, 2, 3, 1. Se tiver algum dinheiro guardado em algum canto aí. Eu consultei 2 grandes amigos meus que disseram, rapaz, eu acabei de ser completamente, quase eu vou à falência aqui, porque meu dinheiro está na bolsa. Eu quisera tirar de lá agora, esse não é o momento certo para tirar, porque senão vai perder muito mais. Mas eu disse, quando eu saí dessas 2 reuniões com 2 grandes amigos que têm muito dinheiro, um deles evangélico, outro não, que eu tive coragem de dizer, porque eu disse, eu vou fazer, eu vou falar. E quando eu saí de lá, eu disse, olha, eu tenho certeza que Deus vai levantar pessoas com condições. Talvez se eu juntar aqui 5 irmãos, 10 irmãos, a gente vai conseguir aquilo que o Querigma precisa, não como esmola ou oferta, não, é como empréstimo, para que a gente possa ao longo do próximo e do outro ano, repor isso. Então, nós estamos vivendo um momento como igreja, a gente não tem nem condições de fazer, mas eu sei que tem irmãos que pessoalmente podem fazer isso, né? Eu quero me colocar diante de Deus, se tiver alguém aqui, que Deus tocar no coração, me procura, por favor. E eu quero, juntamente com o Ricardo e a diretoria da fundação, fazer essa provisão que precisa ser para ontem, porque as aulas vão começar logo, logo, nós queremos nossas crianças num lugar mais confortável e abrir um pouco mais de espaço para o número grande de alunos que Deus vai mandar, tá certo? Então, eu não vim aqui pedir nada, eu vim só abrir meu coração e deixar que o Espírito de Deus faça a obra e que essa igreja continue orando e intercedendo por este homem de Deus
por professores e funcionários abnegados daquela escola, que amam essas crianças, que têm feito uma tremenda diferença na vida de muitos. São testemunhos enormes de conversão. Vocês conhecem o Gabriel, nosso líder de jovens, que está subindo nesse púlpito para pregar a palavra de Deus? Fruto do querigma, convertido lá e levantado para a glória de Deus, para impactar gerações aí para frente. É disso que Deus tem feito no nosso meio. Deus te abençoe, Ricardo. Não sei se eu tomei seu tempo, a luz já acendeu por ali. Não sei se já está na hora. Claro, já deve estar na hora, né? Mas eu vou deixar a palavra com você e pedir que orem pelo colégio. Orem, intercedam, porque é um ministério, e um ministério poderoso, onde você vai nessa cidade, do governador ao homem em qualquer esquina, ele vai dizer: conheço o querigma, conheço a proposta de educação, é um colégio sério. Glória a Deus por esse testemunho maravilhoso. E Deus não vai permitir que a gente fique patinando aí por causa de uma quirela que o Senhor é dono do ouro e da prata e Ele vai prover, viu, Ricardo? Pode acreditar. A gente, com a palavra dessa do pastor Armando, eu acho que a gente não precisa dizer mais nada. Só dizer para vocês que é impressionante que este colégio, que está fazendo 20 anos no ano que vem, foi criado por um grupo de pessoas desta igreja para fazer uma educação acadêmica de excelência. E a prova, vocês viram uma hoje aqui, um jovem com paralisia cerebral que passou no vestibular mais concorrido do Ceará da primeira vez. Imagine os outros que não têm a dificuldade dele. Mas a gente não tem estampado isso nos outdoors. E por isso as pessoas não sabem disso. Então a gente precisa divulgar também da maneira correta, não fazendo falsa propaganda. Porque os nossos passam porque foram educados de forma integral e completa, e não porque foram adestrados como cãezinhos, para depois de estarem na universidade, vão sofrer problemas muito sérios pela falta das outras coisas que ficaram faltando. Certo? E o Colégio Querigma não tem nenhuma dívida. O Colégio Querigma tem todas as suas contas quitadas, tem patrimônio, mas não tem dinheiro sobrando para fazer as reformas agora. Enquanto muitas escolas têm dívidas milionárias, mas são verdadeiros shopping centers de infraestrutura.